Graça e paz, meus irmãos, estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus. O salmista diz que bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao nome do Senhor. E eu sei que esse também é o mesmo sentimento que há no coração de cada um de nós, o desejo de louvarmos o nome desse Deus que tanto tem feito por minha vida, por sua vida, pela vida de todos nós. Vamos orar então para começar o culto dessa noite. Pai, nós queremos te louvar pelo privilégio que o Senhor nos concede nesse momento de estar na tua presença, nesse momento de culto, de adoração ao Senhor. Pai, obrigado, porque isso é realmente um grande privilégio que o Senhor nos concede. Agora pedimos ao Senhor que haja da parte do Senhor toda a direção do teu Espírito Santo, para que a gente possa fazer tudo da melhor maneira possível e o nome do Senhor, e somente o nome do Senhor receba a honra, o louvor e a glória que o Senhor merece. Abençoa-nos, inspira-nos, usa-nos para o louvor da tua glória. É o que oramos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos agora a abrir a sua Bíblia a um texto no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 45, os versos 21 e 22. O texto diz assim: Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
Bem, meus irmãos, vamos aos nossos avisos de hoje. Nós temos uma palavra de gratidão a Deus e, ao mesmo tempo, temos pedido de oração para hoje à noite. Nossa gratidão diz respeito ao irmão Roberto. O irmão Roberto teve um acidente essa semana e precisou ser hospitalizado, mas o motivo de gratidão é que ele não teve nenhuma fratura, já está em casa se recuperando, e nós louvamos a Deus pela bondade e a fidelidade do Senhor na vida do seu servo. Nós também queremos pedir aos irmãos que estejamos orando pela nossa cidade, pela nossa região. O número de contaminados pelo Covid tem aumentado. Isso tem sido, como já compartilhamos no culto da quinta-feira, tem sido um motivo de preocupação para as autoridades da nossa cidade e para cada um de nós também. Então a gente gostaria de pedir aos irmãos, desde já, cada um estivesse se cuidando da melhor maneira possível, não vá para o centro sem ter necessidade alguma. Nossa cidade viverá um momento de lockdown e a gente precisa entender que a nossa participação é de extrema importância para conter, mesmo que temporariamente, esse período aí de crescimento do número de contaminados. Quero também pedir aos irmãos que continuem orando pela irmã Wanda, pela irmã Marta, pela irmã Judite, pelo irmão José Cardoso, pela irmã Maria, esses irmãos que ainda necessitam da ajuda do Senhor na restauração da saúde física de cada um deles. Precisamos também orar ao Senhor em favor do irmão Joca. O irmão Joca não esteve passando muito bem, precisou ir para o hospital lá em Ipiaú. De lá foi transferido para o hospital da nossa cidade. O irmão Joca está passando por um processo infeccioso dentário e isso trouxe realmente algumas complicações, mas graças a Deus, a grande mobilização que nós tivemos de irmãos da nossa igreja, liderança da cidade, inclusive, se empenhando ao máximo para oferecer o melhor para o irmão Joca. Louvado seja o nome do Senhor por isso, e queremos agradecer a cada um desses irmãos pelo empenho. O irmão Joca já está melhorando, hoje ele já se alimentou, já estava conversando, de maneira que a gente percebe que a melhoria dele tem sido boa. E precisamos, no entanto, continuar orando pelo irmão Joca, para que Deus vá restaurando, as medicações surtam o efeito necessário e que ele possa, dentro em breve, estar completamente recuperado para o louvor da glória do Senhor. Oremos pelo irmão Joca, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. As promessas desfrutar.
Bem, meus irmãos, quero convidá-los agora a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Um texto muito conhecido da gente e quero convidar os irmãos para fazer essa leitura juntamente comigo. O texto diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje à noite nós estaremos falando sobre mudança e nós percebemos nos dias de hoje que muitas pessoas têm clamado por mudanças. Você observa isso nos meios de comunicação que estão à nossa disposição, televisão, jornais, etc. As pessoas clamam o tempo todo por mudanças. O problema, na verdade, não está na mudança. O problema está na pessoa. Na grande maioria das vezes, nós esperamos que os outros mudem, que as pessoas mudem. Esperamos também que as circunstâncias que estão ao nosso redor mudem. Esperamos que os nossos problemas mudem. Esperamos que a nossa sociedade mude. Esperamos que a estrutura política, os governos, tudo isso passe por mudanças importantes. No entanto, meus irmãos, muitas dessas pessoas não se dispõem a mudar. E nós observamos que esse comportamento é um comportamento generalizado. Isso está presente não apenas na vida do homem e da mulher sem Jesus, como do homem e da mulher que um dia já teve uma experiência pessoal com o Senhor, que já passou por uma experiência de mudança significativa na vida, conforme o próprio apóstolo Paulo já descreve aqui em 2 Coríntios 5,17. Que quem está em Cristo é uma nova criatura. Isso é uma metamorfose, uma mudança considerável, radical, profunda na vida do indivíduo. Mas mesmo tendo passado por esse tipo de experiência, nós encontramos na comunidade de fé muita gente ainda que cria resistências em relação a essas mudanças. Como religiosos, a gente percebe que muitas das vezes encontramos pessoas acalentando o sonho por mudanças. Gente que diz assim: olha, eu gostaria tanto de ser mais crente do que sou. Eu queria tanto ser uma pessoa mais integrada nos trabalhos de Deus. Eu gostaria de ler mais a palavra de Deus. Eu gostaria de ser um homem, uma mulher, mais comprometida com o Senhor, comprometido com o Senhor. Eu gostaria de orar mais, de ser mais santo, mais íntegro, mais fiel. Mas na grande maioria das vezes, isso não passa de sonho, de desejo, de anseio do coração. A grande pergunta que fica na mente da gente é: por que isso acontece? Porque os desejos que nós temos de mudança não se efetivam na vida da gente. Eu quero trazer à sua memória aqui uma expressão muito usada por Mahatma Gandhi. Ele alertou a gente da seguinte maneira: olha a frase de Gandhi: todos precisamos ser a mudança que queremos ver. Você não pode necessariamente desejar a mudança no mundo, a mudança na sociedade, sem que você seja essa mudança. Mas o que é que dificulta para que eu e você experimentemos mudanças significativas ao longo da nossa vida? Bem, primeira coisa que a gente queria chamar a sua atenção é para o seguinte: é que o grande problema em relação à mudança é que mudar impõe sobre a vida da gente alguns sacrifícios. E nós não estamos lá muito acostumados a esse tipo de coisa. Já estamos nos voltando para esses neoteologismos dos nossos dias,
que sempre chamam a atenção da gente para o fato de que nós não somos o homem e a mulher de Deus que devem estar dispostos a passar por uma experiência de sacrifício, de sofrimento, pagando o preço da renúncia para o maior comprometimento com o Senhor e com a sua obra. Pelo contrário, a mensagem que se passa para a gente é de um Deus que está pronto, disposto a solucionar todos os nossos problemas, de atender a todos os nossos pedidos, satisfazer as nossas vontades. Então, muitas das vezes, nós fomos gerados numa igreja e estimulados a viver esse tipo de realidade. E quando a mudança é proposta para a vida da gente, nós criamos certas resistências, porque, repito, mudar impõe sobre a minha e a sua vida sacrifícios. Isso me chama a atenção, a experiência vivida no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 16 a 30. Jesus aqui está com os seus discípulos, de repente chega um jovem, a Bíblia chama esse jovem de jovem rico, e faz uma pergunta para Jesus: Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? E Jesus então lança uma outra proposta. Jesus diz: olha, eu te proponho o seguinte, vá, venda tudo que você tem, entrega para os pobres, depois você vem e me segue. A proposta de Jesus é de sacrifício. Ele queria mudança, Jesus propõe um sacrifício. E a Bíblia diz que aquele jovem volta completamente triste, decepcionado com aquele encontro, porque ele esperava uma outra resposta da parte de Jesus. Mas a própria Bíblia Sagrada nos mostra, do Gênesis ao Apocalipse, que vida com Deus não é uma vida de facilidades, é uma vida de complexidades. O próprio Jesus, quando vai falar para os seus discípulos a respeito da jornada que eles iriam traçar com Jesus ao longo da sua caminhada nesse mundo, Jesus diz o seguinte: no mundo vocês terão aflições, dificuldades, sacrifícios. Porque a vida da gente com o Senhor é uma vida de constante mudança, de constante transformação. No entanto, repito, muitos de nós não estamos devidamente preparados, trabalhados mentalmente para conviver ou vivenciar o sacrifício a fim de experimentarmos as mudanças que tanto necessitamos. A gente percebe, por exemplo, na vida pessoal como isso acontece. Por exemplo, alguém que tem um problema de obesidade. E ele então vai para um especialista e diz, relata o seu problema e solicita a esse especialista que lhe dê alguns encaminhamentos para que esse problema seja erradicado. A especialista diz: olha, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é fechar a boca. Você vai ter que restringir alguns alimentos que você gosta demasiadamente. A segunda coisa, eu vou te propor o seguinte: você precisa ir para uma academia, você precisa se exercitar diariamente para você gastar essas calorias e aí você vai passar pelo processo, proposta de sacrifício. Boa parte das pessoas deixam esse tratamento na metade do caminho, porque sacrifício não é algo que elas estão dispostas a passar, a experimentar. Alguém que passa por uma experiência de depressão, por exemplo. Grande parte das pessoas preferem conviver com a medicação. E por que isso? Porque quando as pessoas que estão passando por depressão se dirigem a um psiquiatra, ele vai passar medicação, mas ao mesmo tempo vai encaminhá-lo também para uma terapia. Você precisa procurar um psicólogo, um psicanalista. Você precisa de terapia. E por outro lado, você também necessita de apresentar, de mudar a sua postura diante dos problemas que a vida vai impondo sobre a gente a cada dia. A medicação é fácil de tomar, mas a terapia não.
porque terapia mexe com o nosso inconsciente. Vai trazer à baila, ao nosso consciente, os problemas que estão provocando toda essas dificuldades emocionais. E muita gente, repito, muita gente desiste do tratamento por causa da imposição do sacrifício. Mas mudança requer sacrifícios. Vivemos na sociedade do prazer e da facilidade. Como enfrentar o trabalho de mudar? Se você deseja mudar algo significativo na sua vida, então aprenda que mudanças reais, profundas, significativas, só são alcançadas se você estiver disposto a passar por sacrifícios. Esse é o primeiro problema, é o primeiro obstáculo que muita gente experimenta e por conta disso não consegue experimentar as mudanças que deseja. A segunda razão pela qual muita gente não consegue mudar é porque mudança gera responsabilidade em relação ao nosso futuro. E agora eu me reporto também um texto da Palavra de Deus. João capítulo 5, verso de número 6, aquele relato que o evangelista faz a respeito do tanque de Betesda. Está ali um rapaz com problemas pessoais e ele está esperando que o anjo desça sobre aquele lugar, porque essa era a crença na época, que o anjo descia, mexia na água, e a primeira pessoa que caísse ali era automaticamente liberta de qualquer deformidade, problema, etc. E aquele homem estava há muitos anos, e Jesus chega próximo dele, e a primeira pergunta que Jesus faz é extremamente desafiadora. Aliás, boa parte do tempo em que eu lia esse texto, eu ficava me perguntando como é que Jesus faz uma pergunta dessa natureza. Jesus olha para esse rapaz e pergunta: você quer ser curado? Quem é que tem uma deficiência física que não deseja passar por uma experiência de restauração completa? Quem é que tem uma deficiência visual que não deseja enxergar novamente ou enxergar completamente? Todos nós queremos esse tipo de mudança, mas quando Jesus pergunta: queres ser curado? Você quer ficar são? Ficar são aqui é assumir a responsabilidade de romper com o passado de mendicância e, a partir desse momento de cura, lutar pela própria subsistência. Mas boa parte das pessoas não experimentam a mudança, porque mudança gera responsabilidade em relação ao nosso futuro. Que Jesus está dizendo: olha, se você realmente deseja ser curado, eu tenho o poder para te curar, mas você vai precisar mudar o seu estilo de vida. A partir desse momento em que a cura chegar a você, você assumirá a responsabilidade da condução da sua vida, do sustento próprio e até mesmo familiar. Segundo problema que as pessoas encontram para experimentar mudança significativa na vida é porque mudança nos força a romper com a visão fatalista que a gente abriga no coração ao longo dos anos. E que visão é essa? É a visão de pessoas que normalmente conviveram com determinadas dificuldades na vida e lutaram contra essas dificuldades e não conseguiram vencer essas dificuldades, e por conta disso elas começam a enxergar cada oportunidade como uma impossibilidade. São as pessoas que, quando a gente fala sobre mudanças na vida, elas olham para a gente e dizem assim: olha, eu não tenho jeito não, pastor. Não há jeito para a minha vida. A gente fala a respeito do casamento e a pessoa diz assim: não, eu já tentei de tudo com o esposo, com a esposa. Não há jeito, não há solução alguma para o meu problema.
Não vale a pena insistir, já fiz de tudo, não consegui absolutamente. São pessoas que já jogaram literalmente a toalha. Elas são resultado de muitas tentativas frustradas. São pessoas que muitas vezes, vou tentar colocar aqui alguns exemplos, por exemplo, são pessoas que têm vício em pornografia. Revistas pornográficas, filmes pornográficos, digo, e muitas das vezes elas já oraram por isso, estão inseridas dentro do contexto da igreja evangélica, já oraram por isso, mas não conseguiram se libertar. E quando alguém se aproxima delas e diz assim, olha, você precisa orar mais, você precisa lutar mais, ele vai dizendo, mas eu já lutei tanto. Eu não consigo, isso parece ser maior do que eu. São pessoas também que ao longo da vida começaram a experimentar alguns outros vícios, como drogas, alcoolismo, e a gente vai colocar essas questões, a necessidade de mudança, e elas vão dizer para a gente, não, a mente delas já experimentou completamente esse aspecto fatalista a respeito da vida, e ela diz, olha, para mim não tem jeito. Eu já me internei várias vezes, já tomei medicações, já fiz terapia e nada conseguiu dar jeito para mim. Essas pessoas, na verdade, já transformaram cada oportunidade numa impossibilidade. E quando a mente da gente, meus irmãos, quando a mente da gente começa a ser possuída por esses elementos, então as oportunidades literalmente se tornam em impossibilidades. A Bíblia, no entanto, diz que a experiência com Jesus é transformadora. Viver com Jesus é experimentar mudanças, e não é apenas a mudança da conversão, aquele período inicial da vida da gente. Nós estamos no prosseguir, um caminhar constante de crescimento da nossa vida espiritual, pessoal, emocional. E a gente vai aprendendo no relacionamento com as pessoas e com o próprio Deus, e através da absorção dos valores da palavra de Deus e a encarnação desses valores, é que a gente vai adquirindo a nova postura diante da vida e das circunstâncias que vão sendo impostas para a gente. O que eu e você podemos fazer para mudar significativamente a nossa vida? Eu vou te dar 4 propostas aqui. A primeira delas, você precisa aprender a mudar os seus hábitos. Você precisa aprender a mudar os seus hábitos. Isso é extremamente importante. Em primeira e última instância, você precisa romper com alguns elementos que amarram você, que atrelam você a realidades que não te abençoam, que não fazem de você uma pessoa emocional nem espiritualmente saudável. São os nossos hábitos que, na grande maioria das vezes, geram essas amarras desnecessárias da vida. E eu quero te chamar a atenção para a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 33. Olha o que Paulo diz aqui. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Essa aqui é a ênfase de Paulo. O que Paulo necessariamente está querendo dizer? Quer dizer o seguinte, que a gente precisa analisar quais são as pessoas com as quais nós nos relacionamos no dia a dia. Com quem você tem andado ao longo da sua vida? Paulo diz, olha, atenta para isso, as más conversações, o que você conversa com essas pessoas, muitas vezes pode estar corrompendo valores importantes na sua vida.
E o que é necessariamente corromper? O dicionarista vai chamar a atenção da gente para 3 expressões que estão atreladas à expressão corromper. A primeira delas é subornar. E subornar é a tentativa de alguém poder influenciar você, convencer você de que as suas ideias e seus valores são melhores do que os teus. Mas corromper também tem a ver com perverter. Isso é tornar você diferente do que originalmente você é te descaracterizar. É o que Paulo está querendo dizer com corromper nesse texto. Mas corromper também tem o sentido de apodrecer. Isso significa que quando você está sendo corrompido por essas más conversações, você está sendo literalmente apodrecido, estragado, deteriorado, mudado para pior. É por isso que Paulo diz: cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a proposta aqui é: mude seus hábitos. Se afaste de quem não te abençoa, de quem não te edifica, de quem não produz em você sentimentos e motivações saudáveis, boas, agradáveis, que não te ajuda a viver uma caminhada melhor e mais construtiva nesse mundo. Mude seus hábitos. Quais são os ambientes em que você tem frequentado? Procure pessoas e ambientes desejáveis. A segunda proposta para que você possa mudar significativamente a sua vida, e eu estou falando aqui para você, meu irmão. Eu estou falando especialmente para você que é crente em Jesus Cristo, que ainda luta contra algumas questões muito desagradáveis na sua caminhada. A segunda proposta é: mude a sua mentalidade. Se você olhar, por exemplo, em Provérbios, capítulo de número 23, o verso de número 7, o escritor sagrado chama a atenção da gente para algo muito importante. Olha o que é que ele diz: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Em outra tradução, assim como o homem pensa, assim ele é. É uma proposta no sentido de que nós somos o resultado daquilo que nós pensamos, que acalentamos, que alimentamos na mente. E é por isso que é importante mudar a nossa maneira de pensar. E a proposta aqui é que eu e você não foquemos nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, nas meras fraquezas pessoais. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar, principalmente quando eu e você olhamos para a palavra de Deus e percebemos que temos um aliado extraordinário, poderosíssimo, um companheiro inseparável chamado Jesus de Nazaré. Ele disse na sua palavra: eu vou estar com vocês todos os dias da vida de vocês e até a consumação dos séculos. Olha o que é que o apóstolo Paulo vai dizer quando escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 13. Ele diz: eu posso todas as coisas. Mas sabe por que ele pode? Por causa daquele que produz a força, a capacitação necessária para que ele possa enfrentar as duras adversidades da vida. Eu quero te convidar a ler Filipenses capítulo 4, verso 8. A proposta do apóstolo Paulo aqui é no sentido de que a gente adquira uma mentalidade saudável. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Em outra tradução, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Abrigue na mente pensamentos bons e saudáveis, mude a sua mentalidade. A terceira proposta, livre-se das falsas crenças. A fé é uma coisa boa e saudável e necessária para a vida da gente, mas precisamos crer de maneira correta. Muitas das vezes nós estamos colocando a nossa fé em elementos que acabam destoando completamente a nossa vida. Crer de maneira errada, equivocada, estabelece para a minha e para a sua vida limitações. Por isso é que a palavra de Deus propõe para a gente de que a gente precisa crer, acreditar, não na maioria das vezes naquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, mas precisamos acreditar naquilo que a palavra de Deus fala sobre nós. E sabe o que é que a Bíblia diz a nosso respeito? Ela diz que eu e você somos imagem e semelhança de Deus, fomos criados pelo Eterno. A Bíblia diz que quando eu e você caímos em pecado, Deus prometeu o seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que esse Filho de Deus um dia desceu dos céus e pagou o preço do meu e do seu pecado, da minha e da sua redenção, para que eu e você não continuássemos vivendo sob estado de prostração. A intenção de Deus é gerar saúde para a vida da gente. Saúde não apenas do ponto de vista físico, emocional, mas especialmente saúde do ponto de vista espiritual. Aí Jesus veio nos ligar a Deus e fazer de mim e de você filho de Deus, membro da família dos céus. E Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 1, ele vai dizer que nós estamos cobertos com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Somos resgatados, fomos resgatados pelo Senhor, somos filhos do Senhor, membros da família de Deus, amados e queridos do Senhor. Então não permita que aquela palavra que você ouviu da tua mãe, aquela palavra depreciadora que você ouviu do seu pai, aquela palavra que você ouviu lá no colégio, na época de criança, quando você ainda era junior, o bullying que você sofreu, determine quem você é hoje. Não! Em Cristo Jesus, eu e você nos tornamos novas criaturas, amém? Ele nos libertou para uma nova realidade. E a realidade de Deus para a minha vida e para a sua vida é uma realidade de saúde, saúde emocional e espiritual. E finalmente, essa quarta proposta é renda-se incondicionalmente ao poder de Deus. Olha lá em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Olha o que Pedro propõe. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E Pedro diz, sabe por quê? Porque Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Ele tem um cuidado especial pela vida da gente. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse, olha, eu vou mandar um consolador para vocês. Quando o Evangelho mudou a nossa vida, ele colocou esse consolador dentro de nós. Não apenas do nosso lado, mas dentro de nós. Ele nos selou com o Espírito Santo. Deus é extremamente gracioso e cuidadoso com a minha vida, com a sua vida.
Por isso é que se eu e você queremos experimentar mudanças significativas para melhor, queremos crescer espiritualmente, nos tornar emocionalmente e espiritualmente mais saudáveis, precisamos nos render ao poder de Deus de maneira incondicional. Olha a proposta do salmista Davi, no Salmo 34, o verso de número 8. O salmista diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. E se você olhar o capítulo 37 do livro dos Salmos, o verso de número 5, o salmista Davi vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. De nada adianta desejarmos mudanças na vida das pessoas. Se elas mudarem, quase nada muda na minha nem na sua vida. Nós precisamos mudar sempre. Não são as circunstâncias apenas que precisam mudar. Não são os governos que precisam passar por mudanças. Eu e você precisamos mudar e mudar para melhor. Paulo diz: olha, eu estou prosseguindo para o alvo. Paulo diz: olha, eu estou crescendo espiritualmente, eu estou mudando. Em determinado momento ele escreve aos Coríntios dizendo: eu esmurro o meu próprio corpo, eu reduzo a servidão, eu autodisciplino o meu corpo, eu imponho sobre ele restrições para que eu possa me aperfeiçoar espiritualmente, emocionalmente, me tornar uma pessoa melhor esposo, melhor esposa, melhor filho, melhor pai, melhor cidadão, melhor crente, melhor servo de Deus. Que Ele, o nosso Deus, através do Espírito da sua graça, possa derramar abundantemente sobre cada um de nós essa predisposição a vivermos diariamente essa experiência de mudança na presença de Jesus, para o louvor e para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Ele te abençoe. Confessam o teu nome.
para sempre eu hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Vamos agora orar ao Senhor. Vamos pedir a Ele que nos dê graça para vivermos essa experiência maravilhosa que nós desfrutamos na presença dEle, uma experiência de mudança constante, ininterrupta, para a glória dEle. Pai, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, pela vida de Jesus Cristo, pelas propostas da Tua Palavra, e pela certeza que nós temos de que em Jesus nós podemos vencer as nossas fraquezas, as nossas debilidades e experimentarmos diariamente todas as mudanças que estão propostas na Tua Palavra. Pedimos que o Espírito da graça do Senhor que em nós habita, nos capacite a viver essa realidade. Queremos Te agradar, queremos fazer a Tua vontade. Queremos honrar o Teu nome, queremos alegrar o Teu coração. Abençoa-nos, porque oramos agradecidos no nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Assim, meus irmãos, nós estamos chegando agora ao final deste culto de adoração ao Senhor, louvor a esse Deus tremendo e maravilhoso a quem nós servimos. Quero agradecer a cada irmão que reservou esse pedaço do seu tempo para estar juntamente comigo, com as nossas famílias, em nossos lares, orando ao Senhor, louvando o seu nome, agradecendo e engrandecendo o seu nome, pelo Deus maravilhoso e tremendo a quem nós servimos. Deus abençoe você, lhe dê uma noite tranquila e uma semana cheia de bênçãos na presença dEle. Deus abençoe.